Olá, boa tarde a todos vocês. Mais um episódio do nosso querido programa Transicast para vocês. Eu, Jade Nayade, sempre trazendo para vocês informação, entretenimento, cultura e diversidade. E hoje eu tenho com muito prazer, para anunciar para vocês a nossa nova parceria, que é a Connex, uma nova empresa, como vocês podem ver o logo, a Connex. É uma nova empresa de RH que está se instalando em Iracemápolis, de palestras e treinamentos, né? Então, eu gostaria de agradecer e colocar, né, aqui no nosso rodapé o @ do nosso patrocinador, que é a Connex. Procure você que é da área de RH, você que é da área dessa parte mais de burocrática, de documentação, que trabalha em empresas, que gostaria de uma assessoria nessa parte, nesse sentido. Nós aqui do programa Transicast indicamos para vocês a Connex. Fica em Iracemápolis. É a nova empresa que está se instalando. E hoje eu trago aqui no nosso programa, nessa edição mais que especial, inclusive eu estou aqui com a nossa Elise, aqui da nossa querida convidada, tá? Elise Brum. Ela é palestrante motivacional e eu gostaria muito que ela se apresentasse, né? Que tem tanto conteúdo bacana aqui que eu falar, fica até, né, não sem sentido. Com você a palavra. Certo, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho com treinamentos e palestras desde 2006. Sou natural da cidade de Pelotas, sou gaúcha, né? E me formei em administração, minha graduação foi em administração, aqui na Unasp, que fica em Engenheiro Coelho. Então já conheci um pouquinho da região e fiz o curso e tal, voltei para o Rio Grande do Sul e este ano, em janeiro, eu me mudei para cá novamente, em função também tudo da universidade e com isso a minha empresa e tudo mais. Então eu tenho fechado algumas parcerias com empresas aqui da região, da cidade, tanto aqui Limeira, Americana, enfim. E hoje eu atuo dentro das organizações, das empresas que tenham pelo menos acima de 8, 10 colaboradores. Pode ter 200, sim, 300, 500, né? Mas eu também atendo aquelas empresas menores com treinamento motivacional, com foco no comprometimento, trabalho em equipe. É um treinamento muito dinâmico, onde eu falo na linguagem deles, de uma forma espontânea. Eu busco também atender a necessidade pontual, porque como é um treinamento in company, eu preciso atender a necessidade daquela empresa. Sim. E muitas vezes empresas que têm diversas unidades, né, os pontos que são destacados para falar numa empresa não é o mesmo que eu vou falar na filial, por exemplo. Sim. Porque trabalhar com pessoas, gente, é desafiador. Eu vejo bastante redes de supermercado lá em São Paulo, que uma filial é um mundo. A filial filial por exemplo, da Consolação é diferente da Liberdade. São mundos diferentes, mesmo sendo a mesma empresa. Sim. Então, tudo para a gestão, para o empresário, o empreendedor, enfim, ele assume diversos riscos, diversos desafios, que são N desafios. É imposto, por exemplo, capital ali no estoque, é depreciação de equipamento, às vezes o aluguel. São tantas preocupações e riscos que um empresário assume. Tem a questão também da fidelização do cliente, produtividade, por aí vai. E além disso, ele precisa do quê? Dos seus colaboradores. Sim. Com a máxima dedicação.
né? Porque às vezes a gente vê que as empresas têm, os funcionários têm atestado, ou não vão, ou não têm a mesma disposição para trabalhar, ou tem muito conflito entre eles na empresa, né? Às vezes motivado pelo salário que não é tão inspirador, aí precisa falar com o patrão, ou às vezes as condições de trabalho, mesmo ganhando bem, são um pouco precárias. Tudo isso tem a ver com o seu projeto? Sim, inclusive tem empresas que muitas vezes me pedem para ir até o estabelecimento, por exemplo, e eu vou ali como uma cliente oculta. Sim. Então, para sentir como está o atendimento. Uma fiscalização, né? Eu vou depois passar um feedback, né, ou para o empresário, ou para o RH, enfim, quem estiver ali. Eu vou passar esse feedback de pontos positivos, né, com esse olhar positivo, mas também de pontos que podem vir a melhorar, né? Então, quando eu chego a fazer o treinamento, ou eu já estive ali, já conheci a equipe, já conheci o trabalho, já conheci o atendimento, ou também, por exemplo, no caso de uma metalúrgica, de alguma empresa que é mais na área da produção, que ficaria mais complicado eu ir até a produção assim, disfarçadamente. Mas ser uma coisa meio espião, isso, né? Mas o gerente, o gestor, que tá ali todo dia, que sabe a necessidade, porque às vezes a necessidade que eu tenho hoje de melhoria da minha equipe, ela vai variar, não é a mesma que eu tive ano passado, não é a mesma que eu tive há 10 anos atrás. E muitas vezes, eu já fiz um treinamento, mas quem estava aqui hoje não estava nesse treinamento do ano passado. Exatamente. Os funcionários, às vezes, eles saem e outros funcionários vêm no lugar. Isso, tem a rotatividade. Sem falar que traz um impacto. O ideal seria ser feito algo praticamente todo mês. Tem empresas que fazem isso porque mensuram que isso traz resultado, que aumenta a qualidade, que mantém o empenho, a motivação e tal. Porém, outras empresas não têm condições de fazer isso, ou não têm hábito. Nunca temos a empresa há 30 anos, nunca fizemos. Só que o perfil também do colaborador já mudou muito. Sim. Né? E hoje tu precisa também ter algo que tenha uma retenção do teu colaborador, porque se toda hora eu tenho essa rotatividade, se eu não invisto na minha equipe que hoje eu tenho, isso também gera custo, porque eu tenho que estar toda hora treinando um novo colaborador, eu tenho que estar toda hora ensinando. E custa caro, né? Admitir e demitir funcionários. Sim. Também, né? Que toda a parte de rescisão, né, folha de pagamento, direitos, leis trabalhistas, vale alimentação, tudo isso tem um custo muito alto para a empresa. Eu observo, né? Minha mãe trabalha no RH, então eu estou sempre observando. Às vezes ela fala que é complicado. E quando você fala de rotatividade, isso também demonstra um certo problema dentro da empresa, né? Porque se está saindo e entrando funcionários a todo momento, algo não está funcionando da maneira que deveria funcionar. Seria assim? Sim. É preciso fazer também. E aí entra o trabalho da Connex. Tá? Exatamente. Por quê? Porque a Connex, por exemplo, eles fazem uma avaliação, clima organizacional, então, muitas vezes, tu tem que lançar a mão para áreas e, como é que eu vou dizer, serviços especializados para entender um pouquinho o nível de satisfação. Muitas vezes, tem empresários que às vezes tem um grupo pequeno de colaboradores e fala para mim assim, olha, não sei mais o que fazer, porque eu já aumentei o salário, eu já... E muitas vezes não é a remuneração que motiva, também é o reconhecimento, também às vezes uma determinada flexibilidade, um plano de carreira. Então, as pessoas não são todas movidas por igual e nem sempre é só uma remuneração. Sim. Né? Tanto é que eu até falo muitas vezes no meu treinamento que a nossa carreira dentro de uma empresa é um pouquinho semelhante, eu comparo com o casamento com a lua de mel, né? Exatamente. Então, nos primeiros 3 meses de contrato, quando dura 3 meses? Hoje em dia, dura assim, uma semana, a gente já tá vendo separação. Como que é no início, né? Eu até costumo dizer, nossa, quando te chamam para uma entrevista,
Sim. e perguntam para você, olha, você já tem experiência, sabe? Não tenho experiência, mas estou disposto a aprender. Estou aqui para o que a empresa precisar. Você gosta de trabalhar em equipe? Adoro trabalhar em equipe. É lindo. Quem que diz que não gosta de trabalhar em equipe? Todo mundo adora. O difícil é a equipe depois, né? A prática. Na teoria é lindo, né? A teoria é linda. Então, tu manter aquele empenho, aquela dedicação, aquela vontade, não só linear, né? Isso, não só pelo primeiro mês, não só até passar do contrato, porque eu sei que o trabalho das pessoas muitas vezes são extremamente desafiadores, como você falou, as condições e tudo mais. Não é fácil, algumas pessoas têm que trabalhar com o público. Segurança, né? Exato, às vezes a aceitação do grupo, o clima também tem isso, né? Exato. A tua aceitação dentro do grupo. Então tem diversos fatores que influenciam, sem falar ainda das questões pessoais e individuais. Que daí seria que afetam problema com os filhos, né? Questões de saúde também, uma depressão, uma ansiedade, pânico. Tratamento oncológico, exato. Uma dengue, né? Porque, exato. Gente, hoje eu não é o Covid, mas é a dengue, né? Eu falo porque a minha mãe, ela tá passando por esse tratamento oncológico e tá, assim, ela tá em home office, mas isso afeta a empresa de certa forma, porque é um tratamento, né, que, vamos dizer assim, ela não pode estar presente lá, mas ela também tem que continuar na empresa porque a empresa precisa dela. Então fica aquela coisa, né, como mediar essa situação? Porque nós somos humanos, eu percebo muito que as empresas, de um modo geral, que não têm esse serviço de palestras motivacionais, eles, assim, é o dinheiro, é o cargo, é o horário, tchau. Não é assim, gente, somos humanos. Isso. É a humanização da profissão. E às vezes a pessoa, ela entra num piloto automático. Sim. Né? Ela faz o que todo mundo faz, ela atende do mesmo jeito que todo mundo atende. Se ninguém nunca limpa, organiza, eu também não vou limpar, não vou organizar, eu também, sabe, é natural às vezes as pessoas entrarem num ritmo, num ciclo e não ter aquele olhar desafiador, aquele olhar de empenho, de andar a segunda milha. Aí acontece de entrar um novo contratado, que ele vem com esse gás, isso, né? E às vezes ele não é bem recebido, porque algumas pessoas ficam um tanto quanto receosas, né? Com medo de perder o cargo, alguma coisa assim. Exato. Então, mas por isso que dentro desses treinamentos que eu faço, eu busco inspirar a todos e lembrar a pessoa que antes de estar vindo trabalhar para a empresa, para a chefia, para quem está ali, né, com o olho em cima, tu tem que lembrar que em primeiro lugar tu está vindo trabalhar para ti próprio. Exatamente. Eu sou profissional. Eu vou dar o meu melhor aonde eu estiver. Se eu vou limpar o chão, eu vou ser o melhor. Vai ficar perfumado, vai ficar lindo, vou fazer aquilo que ninguém nunca faz. Deixar espelhado, né? Aquela coisa assim, exato. Eu conheço um empresário no Rio Grande do Sul, que ele é dono de uma galeteria de alto nível, né, na cidade e tal. E ele me contou a história dele. Né, fui fazer treinamento na empresa dele e ele me contou um pedacinho da história. Ele iniciou aos 18 anos, ele saiu de uma cidade muito pequena, onde não tinha nenhuma oportunidade, uma cidade pequenininha. Ele disse, olha, se eu ficasse lá, eu ia trabalhar ali no mercadinho da esquina, na farmácia, mas não tinha muito o que fazer. Não ia expandir, não. Né? E ele não tinha muito recurso. Para te ter uma ideia, assim como muitas pessoas vêm a São Paulo buscando uma vida nova, oportunidade, então ele saiu da cidade dele do interior e foi a Porto Alegre. Sim. Pedindo carona, para não gastar pouco dinheiro que tinha para pegar um ônibus. Imagina um menino de 18 anos com uma mochila na beira da estrada pedindo carona, gente. Ele já teve que ter coragem aí, sair da... Exatamente, perigo, né? Você não sabe quem vai te dar carona, se é uma pessoa... E nem se alguém vai te dar carona. Exatamente. Tem mais essa. Mas eram as condições dele. E ele teve coragem o suficiente para enfrentar isso. Mas ok, chegou em Porto Alegre e ele tomou uma decisão, me marcou muito a fala dele, porque ele disse, eu tomei uma decisão que mudou a minha vida. Eu decidi que no que eu fosse contratado, que me desse
a oportunidade, eu ia ser o melhor naquilo que eu fizesse. E, gente, ele não sabia se ele ia ser vendedor de peixe no mercado público. Ele não sabia se ele ia ser varredor de rua, lavador de carro, o que fosse. O que fosse. Exato. E o primeiro emprego dele foi lavando prato em restaurante. Olha, quem nunca lavou uma louça em casa? Não é fácil. Mas ele foi trabalhar num restaurante lavando louça. Aquele piá, né? A gente fala assim. Aquele piá de 18 anos lavando louça. E ele disse pra mim assim, eu cheguei lá, Thaís, além de eu fazer meu serviço muito bem feito, eu fazia o que ninguém nunca tinha feito. Eu areava as panelas, eu lavava as paredes engorduradas, o chão. Não tinha como não me notar. Exato, eu também sou assim. Eu não precisava interferir no trabalho dos outros. Eu fazia o meu trabalho muito bem feitinho. feito. E quando teve uma vaga de garçom, uma oportunidade, deram a chance. Deram essa oportunidade que não teriam dado. Se ele não tivesse mostrado quão comprometido ele era em algo pequeno, imagina em algo maior. Então, ele se tornou o melhor garçom. Ele não sabia nada no início, não sabia se entra pela direita, recolhe pela esquerda, não sabia, foi aprender harmonização de vinho, não tinha vaga para metro, ele já fez curso de metro, ele estava preparado, se um dia tiver, tô eu aqui. Para quem não sabe o que é metro, é como se fosse o gerente dos garçons. Sim. Que é algo que não é todo dia que aparece uma vaga, né, gente? E por aí foi, até que, para encurtar essa história, até que um dia o dono do restaurante, ele se tornou maître, tá? Ele foi crescendo, se tornou maître, e um dia o dono do restaurante chegou para ele e disse o seguinte: Cláudio, eu tenho um projeto, um plano de ter vários restaurantes, e eu não tenho como fazer isso sozinho, e eu preciso de um sócio para isso, mas eu não consigo pensar em outra pessoa para ser o meu sócio que não seja você. Ele não tinha QI, quem indicasse, ele não tinha parente, né, que abrisse portas. Investidor. Que resultado da vida dele, da carreira, dos sonhos que ele conquistou, foi devido ao empenho e começou lavando prato. Há 5 anos atrás ele já era dono de 5 restaurantes, já andava de BMW. Ah, gente, eu amo essas histórias porque isso me remete a duas coisas, na verdade, que eu aprendi quando eu era criança na escola. A empresa, ela precisa de competitividade, porque se você não tiver incentivo, você entra num platô. Aí aquilo começa a gerar uma coisa assim, eu entro, bato meu cartão, faço o que tem que fazer, vou embora. É o que eu escuto de todo mundo. Eu tô aqui, não vou fazer amizade, não quero conversar com ninguém, só vou fazer o que eu tenho que fazer e ir embora. E isso gera uma angústia e futuramente gera uma depressão. Não é à toa que hoje nós somos a geração que mais tem depressão. É a doença do século. As pessoas são ansiosas, depressivas, elas têm aquele vazio, elas vão trabalhar, elas não encontram um propósito quando vão trabalhar. Essa história, eu vejo que ele tinha um propósito. E ele tinha uma chama, né, uma vontade ali. De querer ser alguém na vida, de querer fazer tudo muito bem feito. E eu falo assim, poxa, gente, não precisa estar naquela situação que ele estava de pedir carona. Às vezes você pode encontrar na sua situação normal do dia a dia. Né? As pessoas pensam assim, essas histórias são lindas, mas porque ele veio lá de baixo. Não, mas você também pode ter essa chama. Eu acho que aí entra o discurso motivacional, aí entra, né, essa assessoria. Não seria mais por aí? Sim, sim. Que na verdade as pessoas às vezes elas culpam um pouquinho a família, ou de onde veio, da oportunidade que teve ou que não teve, e todos nós temos escolhas todos os dias, né? A gente está do lado de pessoas que estão sempre falando aquela coisinha, você acaba se tornando um deles. Você é o responsável pela sua história, você é o responsável em buscar seu sonho, sua felicidade. Muitas pessoas às vezes trabalham há 10 anos numa empresa e fazem 10 anos que reclamam todos os dias. Você também não é obrigado a ficar num local onde você não se sente feliz. Então nós precisamos, além de ter sonhos, encontrar um propósito naquilo que você faz, de que forma você impacta a vida de outros. Tudo isso faz parte da nossa motivação também. E isso casa muito com as coisas que eu venho falando nas minhas terapias, e também lembrou de uma fala que eu não lembro se foi meu pai ou alguém da minha família, falou assim: se você pegar essa caneta e você vendê-la muito bem, você tem um novo negócio. Você pode vender uma agulha e se tornar o melhor vendedor de agulha do mundo. Acho que meu avô falava isso.
O meu avô, ele tinha, né, antes dele acontecer a guerra de 64, aquela coisa da ditadura, ele tinha empresas também, e ele falava, né, ele e mais algumas pessoas da minha família, você pode ter uma agulha, se você souber vender, se você tiver essa garra de você fazer o melhor, se destacar, você vai se tornar o melhor vendedor de agulha da sua região. Sim, e muitas vezes algumas pessoas pensam assim, eu não tenho perfil de venda, né? Eu não sou vendedor. Mas deixa eu te falar uma coisa, todos nós somos vendedores. Eu vou no salão de beleza, a cabeleireira, ela vai me oferecer uma hidratação, ela vai me oferecer um shampoo pós, né? Química. Isso. Então, querendo ou não, eu trabalho lá dentro no estoque de uma empresa, nem fico na vitrine. Você está se vendendo, né? O que você faz ali, como profissional. o que você produz ali, né? Você entrega para a pessoa e ela fala quem estava lá no estoque fazendo isso daí, porque tá super bem feito. Exato. Isso é uma venda, não é? Sim. E não é só a parte técnica, né? Nós precisamos buscar também as nossas competências, nossas habilidades também, que são de relacionamento, né? A inteligência emocional que a gente costuma mencionar, né? Então, são diversos fatores que vão impactar no futuro que você está plantando. Exato. Né? Isso me lembrou também aquela história. Eu assisti um filme na Netflix sobre uma mulher, lá 1800 e tal, que ela lançou um produto de cabelo, Sarah, Madame C.J. Walker. Eu acho que eu vi esse filme. Eu vi, menina, ela começou porque ela tinha uma queda de cabelo muito grande, né? Sim. E ela fazia acompanhamento com a moça que fazia o tratamento, e a moça não quis dar a oportunidade. E ela ficou tão feliz com aquilo, falou, se eu vender esse produto, eu vou ser a melhor vendedora, eu vou fazer isso. Aí a moça não quis, né? Porque na época tinha muito racismo. Então, as mulheres que trabalhavam de lavadeira, elas não podiam fazer mais do que aquilo. Ela foi lá, ousou pegar, vender, as pessoas gostaram, ela usou a história de vida dela. Eu era assim assado, não tinha cabelo e tal. Eu usei o produto, agora olha o meu cabelo como é que tá. Nossa imagem nos vende. E as dificuldades vão nos lapidando. Porque eu lembro de um pedaço desse filme, já faz muito tempo que eu vi. Eu lembro que não foi tão fácil, não foi só ela pegar o pote de creme e sair vendendo, oferecendo, que no início ninguém comprava. Exato, as pessoas olhavam, né? Às vezes nem paravam para olhar. Então, às vezes, você tem um sonho, tem uma vontade e dá aqueles primeiros passos e não dá tão certo, a pessoa já desiste. Eu tô dando o meu melhor aqui, mas essa semana atendi todo mundo muito bem. Ninguém notou. Eu não vou fazer, ninguém nota. Então, às vezes, as pessoas elas desistem no meio do caminho antes de colher o fruto daquilo. Exato. Então, uma revelação, podcast até o ano passado, nem me passava pela cabeça que esse ano eu estaria aqui apresentando um podcast. Eu falava, meu Deus do céu, eu numa televisão, entrevistando, conversando com pessoas importantes, pessoas de nome. Eu falei, não, que isso. Aí a Barão falou, tem uma oportunidade na televisão, assim, assado, né? A gente vai lapidando, vai te ajudando. Assim, tem uma vaga no programa assim. Vamos lá. Meu primeiro programa, gente, eu fiquei muito nervosa. Eu comecei a suar frio. No segundo eu já comecei a me familiarizar. No terceiro eu já estava fazendo. Só sentava aqui. E hoje eu não me vejo mais se eu não estiver com vocês aqui, com os convidados, com os telespectadores. Eu me descobri na televisão. Não imaginava, porque meu pai sempre foi de programa de rádio, mas eu achava que isso era um caminho dele, entendeu? Eu não imaginava. Sim. Às vezes a gente se compara com o outro, né? Exato. Eu lembro que quando eu fui ingressar no ramo de palestras, eu não iniciei como palestrante, né? Então eu iniciei, a gente chamava de agendista. Precisa parar agora? Não. Eu iniciei como agendista, como quem vendia a palestra, né? Então, eu me comparava, que eu olhava, eu não conhecia uma mulher que dava palestra. Que ministrava, não conhecia nenhuma. E eu conhecia de um lado um palestrante que ele era super piadista, que se eu fosse imitar aquilo, ia ficar todo mundo olhando pra mim, né? Que eu não sou piadista, ficaria forçado. E tinha um outro palestrante que eu conhecia que ele era muito mais assim, bruto.
Rústico, né? Isso, e fazia assim brincadeiras sarcásticas, eu também não me enquadrava naquilo ali. E aí eu tive que ter coragem, que foi isso que você veio com medo, mas foi enfrentou, com medo mesmo. vamos com medo mesmo. O medo nunca foi um bom conselheiro. Não. E as pessoas muitas vezes se paralisam. Exato. Eu não queria de jeito nenhum na época fazer, não, pelo amor de Deus, vou pagar mico e tal. Aí até que uma voz dentro de mim falou assim, se você continuar negando essas oportunidades, você não vai sair do lugar nunca. Eu falei, quer saber, vamos. E tô aqui até hoje. Agora a gente vai chamar um rápido intervalo e já a gente volta com o segundo bloco do nosso Transicast para vocês. Até já! Quando ela chega. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do nosso episódio do Transicast para vocês, com a minha querida convidada Thailise Brum, que é palestrante motivacional, e a gente estava conversando bastante, né? Sobre tantos assuntos que o meu TDAH aqui até grita, gente. E a gente estava falando, né, sobre... A gente estava falando... O medo que o impacta. Medo, muitas vezes as pessoas se paralisam em função do medo, né? O medo nunca foi um bom conselheiro. Então eu sempre falo para vocês, vão com medo mesmo, não tenham medo de ousar, né? Que eu estava falando no intervalo, eu fiz fisiculturismo. Eu sempre quis, desde muito novinha, 19, 18 anos, mas eu achava que não era para mim, porque eu nunca tinha visto uma atleta trans no fisiculturismo. Aí eu falei, gente, isso é impossível, né? Não tem como, porque eles não têm espaço. Até que em 2016, 17, eu vi uma matéria na Globo sobre uma mulher trans que competiu num campeonato, não era exatamente um campeonato de fisiculturismo, mas que mostrava o corpo, sabe? Mostrava o físico e tal. Era tipo uma espécie de Miss, não lembro direito. E em 2018 ela competiu num campeonato oficial. Falei, então, gente, agora eu sei que eu posso ir, né? Mas eu podia ter sido a primeira antes, porque eu sempre tive esse treino, aquela coisa, mas eu tinha medo de tentar. E isso me ensinou que se você não der o primeiro passo, o segundo nunca vai vir. Exatamente. E às vezes a gente abre espaço para outro, né? Como Exato. Você disse, eu poderia ter sido a primeira. Exatamente. Isso acontece também. Mas ao longo da vida nós vamos tendo oportunidades. Algumas não voltam. Exato. Né? E eu acredito que tudo aquilo que a gente vivencia até aqui serve muito como aprendizado. E os maiores aprendizados são na dor. A dor da mudança eu falo. Não existe mudança sem dor. Exato. E às vezes a dor nos empurra para a mudança, se querendo ou não. Porque ficar no mesmo lugar, acredite, com o tempo a gente percebe que é muito pior. É muito pior, a gente não sai do lugar. Vejo histórias também, além das histórias bonitas que você contou, histórias de arrependimento de pessoas que tinham chances e não quiseram, entendeu? Tem sempre a história negativa também. É bom a gente ouvir os dois lados pra gente saber, se eu não fizer isso, o que vai acontecer comigo? Então, né, eu vou pra cima, eu vou fazer, se der certo, deu, se não der, eu tentei, pelo menos. Uhum. E
Assim, eu que eu falei pra você, né? Eu já bati muita cabeça durante a vida toda, né? Trabalhei em quadra de tênis, fui cabeleireira, agora tô na televisão, então eu tô sempre assim, sabe? Eu acho que já fiz de tudo, já que você imaginar. Fui vendedora de loja, trabalhei em secretaria, telemarketing, então fui fazendo coisas ao longo da minha vida até chegar onde eu tô hoje, entendeu? Até você encontrando um propósito. É um caminho um pouco complicado, né? Não é tempo perdido, né? Acaba que tudo tem também o lado positivo, que é você foi agregando experiências, teve os aprendizados doloridos, então tudo isso vai nos moldando até, e é isso que forma o que nós somos hoje. Tu falou assim, né, sobre a questão de arrependimento. Eu quando decidi, e foi muito recente, eu decidi em novembro, no meio de novembro eu decidi vir para cá, para São Paulo, e eu estava estabilizada. Eu estava, gente, assim, ó, atendendo muitas empresas em Gramado, Canela, aquela região ali, Sapiranga. Então, eu já tinha um portfólio, ó, já fiz treinamento aqui, várias empresas. E o filho, né? Tem um filho. E o meu filho super bem na escola com os amigos e tudo mais. E eu decidi vir embora para um futuro melhor, principalmente também por ele, né? E eu lembro de ter gravado um story assim no meu Instagram dizendo o seguinte: gente, tô indo com o intuito de fazer dar certo, tô indo com vontade, com medo, mas com vontade. E se tudo der errado, eu pego meu caminhãozinho de mudança e venho pra cá, né? Problemas. E hoje, na minha vida, eu vejo que, poxa, tem sido algo fantástico. Está sendo maravilhoso estar aqui. A gente está no início de um trabalho de divulgação e de parcerias, mas já está dando super certo. E também o que ninguém esperava que fosse dar a enchente que deu no Rio Grande do Sul. Isso que eu ia falar, você veio justamente no começo desse... E eu morava no meio. Vai ver se foi um livramento também. Exato, eu morava ali em Campo Bom, que teve até um bairro ali que sofreu enchente, mas em todo o meu entorno, Canoas era ali próximo, Novo Hamburgo ali, Sapiranga, Gramado, toda essa região que é onde eu atuava, tá abaixo d'água. Exato. Então, assim, não ia... E, gente, não é assim só parar a chuva e escoar a água. Aquilo ali vai afetar a economia por muito tempo. No mínimo uns 20 anos ainda de economia afetada a gente vai ter por causa disso. Exato. Aí tem outros resultados, né? Influências que acontecem, aumento de criminalidade, enfim, uma série de coisas. Então, com muita dor no meu coração, saí da minha terrinha amada, salve, salve. Porém, a coragem me ajudou, né? Então, por isso que eu não tenho medo. Hoje eu penso assim, olha, daqui a pouco se a vida abrir uma oportunidade para mim, talvez, vamos lá, internacional. Sim, eu já pensei muito nisso também. Vai na fé e se tudo der errado, pega o aviãozinho e volta. Então não é uma sentença de morte como as pessoas tratam, né? Isso dá errado. Não é uma sentença, não é uma condenação. É só você voltar, recomece quantas vezes for necessário. Eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu recomecei. Eu tô aqui em Limeira hoje engatinhando, né, minha carreira e tal. Também sou cantora, fiz várias músicas, né? Fiquei conhecida por isso. Hoje eu encontrei um propósito, entendeu? Me comunicar com as pessoas, seja através da arte, seja através da informação, entendeu? Da maneira como a gente está aqui no podcast ou da música também. Eu percebo, desde criança sempre fui muito artista, desenhava, gostava de dançar, mas também gostava muito de conversar. Eu era introvertida, mas porque tinha problemas familiares, era uma criança assim, pra época LGBT ainda, sofria muito bullying, preconceito, então eu me fechava por medo, mas eu sempre fui comunicativo. Aí, conforme as experiências vão vindo, a gente vai descobrindo as nossas inclinações e o que a gente quer com aquilo. Eu acho que o trabalho das empresas motivacionais tem sido muito bom nesse sentido, porque, como é que eu posso dizer, não existe desenvolvimento IDH no país se você não associar a pessoa, o social com o capital, porque as pessoas não são robôs. Exato. Não são máquinas, são vidas, histórias, são sentimentos. Teve uma empresa que eu fiz treinamento ano passado que eles trabalhavam com produção.
e todo mês tinha uma meta de produção que eles tinham que atingir, tá? Era na área da costura. E já tinha passado o ano inteiro, assim, não atingia a meta, nunca consegui atingir a meta. Eu fui lá e fiz o treinamento, início do mês. Na primeira semana, a dona da empresa já me liga, tá, Elise? Eu quero te agradecer. Olha o que eu notei de diferença no comportamento, na mentalidade das minhas colaboradoras, das minhas funcionárias. E eu queria te dar esse feedback. E eu fiquei agradecida, né? Poxa, que bacana ter esse feedback. Eu fiquei muito feliz. Porém, passou mais um tempinho. Chegou no final do mês. Eu lembro que aquele mês ia até o dia 31. E ela me liga no dia 30. Não, eu tive que te ligar de novo. Eu disse, mas por quê? E eu pensei, agora ela vai reclamar alguma coisa, né? Não. Que é nada, gente. Agradecer, porque ela disse assim, o mês ainda não acabou e nós já batemos a meta. Passei o ano inteiro sem conseguir bater meta, agora batemos meta um dia antes. Então, quer dizer, não era falta de competência, não era falta de pessoas. Na verdade, era o foco, era esse engajamento, são detalhezinhos, porque aí com o treinamento motivacional a gente consegue diminuir, por exemplo, as faltas, os atrasos, a pessoa vai fazer aquilo com maior dedicação, com maior concentração, porque eu posso ter batido o meu cartão, estou presente na empresa, mas não necessariamente estou sendo produtiva. Exato, eu vejo isso na polícia. Você tem um plano de carreira na polícia, é uma profissão muito complicada, porque você se põe em perigo todos os dias. Sim. Então eu vejo, pelo menos em seriado, né, não sei se é assim realmente, que o comandante, o sargento, né, o delegado, eles têm um plano de carreira para aqueles policiais, né, para que eles se tornem, né, líderes e vão evoluindo dentro da corporação. Falei, caramba, isso me chamou a atenção. Falei assim, por isso que às vezes a gente vê policiais que se arriscam mesmo, não tem medo, eles enfrentam, porque eles querem, né, eles honram o distintivo, né? Claro que cada país tem sua legislação, tem seu modo de fazer as coisas, né? Mas eu falei, cara, que legal, né? Porque isso incentiva até você se colocar em perigo. Você enfrentar, por exemplo, um assalto, você fazer a segurança de uma corporação, e assim, tipo, comecei como um guarda municipal na rua. Aí disso eu já fui pra, como é que fala? Sargento, né? Capitão. Sargento, depois eu fui para capitão, de capitão eu fui para comandante, de comandante eu fui para superintendente, assim vai, entendeu? Não sei se é assim, né? Mas eu percebo nos seriados. E isso faz muita falta na empresa, né? Sim. Muitas vezes falta ter esse plano de carreira, né? Então, tem coisas que partem, essas faltas às vezes partem da empresa e às vezes a empresa tem a iniciativa, mas faltam pessoas realmente altamente comprometidas, que busquem alta performance, que busquem atualização, né? Então, nem tudo é de um lado só. Sim. Sempre tem os dois lados, né? Então, o foco hoje é que as pessoas possam continuar buscando essa melhoria. A melhoria ela tem que ser contínua. Não é porque eu consegui um emprego, que eu passei do contrato, que agora tá tudo bem. Porque eu falo assim, né? A gente, por exemplo, eu tenho na minha cabeça assim, eu tenho uma meta de conseguir uma cirurgia plástica. Então, até eu trabalhei, eu tinha essa vontade, tô conseguindo. Atingi a meta, consegui a cirurgia, fiz, realizei. E depois? Tu tem que ter uma nova meta. Então. E comemorar as pequenas vitórias. Exato, sem se cobrar, né? Porque isso desanima muito. Sim. Então a gente sempre tem que ter uma nova meta, um sonho, porque isso também tá ligado com a tua motivação. Tem vários fatores que vão estar ligados, né? Mas quando eu tenho um objetivo, muitas vezes dar uma boa qualidade de vida para minha família, ter esse reconhecimento profissional. Às vezes tem pessoas que elas sofrem muito impacto mental na infância, né, emocional. Você não vai ser ninguém na vida. Você nunca vai. Aí tu fala assim, vou fazer um curso de inglês. Mas curso de inglês pra quê? Tu mal fala português direito. Às vezes, quem mais nos desmotiva
é quem está do teu lado. Exato. Às vezes, um marido, uma esposa, que era a pessoa que era para ser teu companheiro, apoiador, às vezes é quem mais te puxa para baixo. E não quer dizer que com má intenção. Às vezes até mãe pode ter essa... Sim, às vezes... Esse intuito, porque a intenção da pessoa era te proteger, nem faz inglês. Então... Não, tu vai perder teu tempo. A pessoa quer te ajudar, não vai. Então, às vezes ela não faz de propósito. Não faz de propósito. Percebe. Então, eu tenho uma situação que aconteceu comigo quando eu era adolescente, que a minha mãe queria me colocar no internato cristão, enfim, e era um local assim muito bom. Vinha gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, para estudar ali. Para vocês terem uma ideia, hoje tem, na época já tinha piscina, quadras de tênis, tanta coisa, um lugar maravilhoso. E a minha mãe não tinha condições de pagar aquilo ali para mim. Hoje, para você estudar nessa escola, tu vai investir pelo menos uns R$2.000 por mês para ter um filho no ensino médio. E a minha mãe mal conseguia botar arroz e feijão dentro de casa, mas minha mãe tinha um sonho. Ela tinha uma meta. E o sonho da minha mãe era dar um bom estudo para as filhas. E a minha mãe tinha estudado nesse colégio, que ela é filha de militar. Então ela teve essa oportunidade. O que minha mãe fez? Minha mãe pegou e decidiu o seguinte: primeiro eu vou tentar uma bolsa para essa menina. Ela achou que ia contar história triste, ia dar certo, não conseguiu a bolsa. Conseguiu 50% de desconto. E a gente saiu dessa escola, minha mãe muito chateada. E nessa hora eu já estava amando essa escola, porque era um internato. Quando fala a palavra internato, tu imagina... cadeia. Minha mãe quer se livrar de mim. Porque quando ela falou a primeira vez, eu cheguei a chorar. Mas então, quando eu fui lá conhecer, eu me apaixonei. Amei o lugar. Imagina um adolescente almoçando e jantando com os amigos, né? Pelo seu próprio quarto. Sabe? Assim, aquela sensação de liberdade. Não era tão liberdade assim, mas a sensação de liberdade. Enfim, eu amei o lugar. E a minha mãe pensou o seguinte: eu vou dar um jeito. Tu vai estudar aqui, nem que eu tenha que fazer uma vaquinha. E minha mãe fez vaquinha. Só que quando minha mãe disse isso, que eu vou tentar, nem que seja com uma vaquinha, eu vou pedir ajuda para os outros para pagar a mensalidade dela. A madrasta da minha mãe, que seria minha avó, né, mas não de sangue, deu uma gargalhada na cozinha e eu ouvi. Ela, a pessoa ria e disse: tu vai te prestar, passar humilhação, fazer vaquinha para pagar para Thailise estudar ali. A Thailise não fica um ano ali. Gente, a melhor coisa da vida foi eu ter ouvido isso. Porque minha mãe conseguiu, minha mãe me colocou lá. E no primeiro ano foi muito difícil. Eu chorava, tinha saudade de casa, eu tinha perdido meu pai recentemente. Então, assim, o primeiro ano foi difícil, mas toda vez que eu pensei em desistir, eu lembrava daquela mulher dizendo que eu não ia ficar um ano lá, que eu ia dar meia volta. Pois fiquei, me formei. E quando alguém duvidar de você, usa isso como alavanca para você alcançar. Incentivo, né? Um acelerador. Usa isso positivo. Aí eu falo, né? Os sonhos são combustíveis da vida. Sem sonho a gente não vive. E nós estamos chegando nos momentos finais, infelizmente, do nosso programa, porque eu estou amando essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo maravilhoso. E eu queria que você desse suas considerações finais, passasse seus contatos, fizesse seu jabá, onde as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais, WhatsApp, tudo que as pessoas quiserem, assim, para sua empresa de assessoria, como que elas fazem para te contatar? Você pode me chamar através do Instagram, @tailise.brum, ou através do meu contato, WhatsApp, que é 51, ainda é do Sul, né, gente? Sim, mas... 98240-5005. E tem algo fantástico que hoje eu estou fechando parceria com as empresas. Então, muitas vezes, para se contratar um palestrante, para vir atender especialmente a tua empresa, muitas vezes tem um investimento alto. Às vezes não estava previsto no orçamento. E como eu recém cheguei na região, e acho que quanto mais parcerias a gente fecha, vai se tornando conhecido, eu tenho hoje uma parceria que pode se encaixar dentro da tua empresa praticamente sem investimento, tá? Então, parceria hoje é tudo. Aproveita, porque a gente ainda tem alguns horários, nós temos alguns horários disponíveis na agenda, não são muitos, mas temos. Então, eu me coloco à disposição para que você possa fazer esse teste. O quanto vai impactar
lá no teu financeiro, lá no teu faturamento, fazer um treinamento com a tua equipe. E vocês escutaram, né? Não percam tempo. Já corre lá chamar a Thailise que as vagas são limitadas. E aqui, antes da gente acabar, eu gostaria de agradecer a Conex, que é a empresa que está patrocinando o nosso Transicast para vocês. Uma nova empresa de RH na cidade de Iracemápolis, de treinamento, de recrutamento e de essa parte de RH para sua empresa, né? E é isso, vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. E espero ter você conosco aqui mais vezes para conversar e incentivar essa população que nos assiste. Será um prazer. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Não, de cortar. Eu adorei.